Relacionamento é tudo que envolve o nosso contato com outro ser humano. O relacionamento profissional, o relacionamento afetivo, o relacionamento nas suas grandes vertentes de áreas de atuação. E a gente convida vocês, né? Estamos convidando vocês para participar conosco nesse processo de enriquecimento, de discussão, de mergulho, de partilha do que significa se relacionar ao longo da vida. São 4 aspectos que nós vamos abordar mais assim, né? O primeiro é falar sobre o eu e o outro, quem sou eu, quem é o outro, e como que nos relacionamos, entendendo esse outro como contexto social ou um outro sujeito, ou um outro objeto, né? No segundo momento, nós vamos falar sobre as feridas infantis, sobre aqueles traumas, sobre aquelas marcas que a vida traz e nos deixa, sobre rejeição, abandono, a traição, a injustiça e a humilhação, né? Como que atravessamos isso e como que isso se inscreve na nossa vida. O terceiro módulo vai se referir à questão da violência. Nos relacionamentos, como existe a violência? De que forma ela se coloca? Porque existe a violência física e existe a violência silenciosa, que se expressa na violência social, na violência moral, patrimonial, Emocional, emocional, psicológica. psicológica, né? E tem uma forma de violência que é a autoviolência. Às vezes não é o outro que é violento conosco, somos nós mesmos. Então, nós vamos trabalhar esse aspecto. E, por último, falamos de travessia. Como que nós vamos sair de um lugar e vislumbrar possibilidades de chegar ao outro? Como que vamos abrir mão daquilo que não nos pertence mais e construir algo que faça mais sentido na nossa vida? Esses 3 encontros serão permeados, esses 4 encontros, por 3 vertentes distintas do saber, né? Eu com a área da psicologia, da psicanálise, a Dimara com as terapias energéticas, a Simone com a questão da fisioterapia, né? A fisioterapia, o corpo, em sua amplitude. E vamos dialogar com vocês. É importante ressaltar aqui que não se trata de nenhum processo terapêutico, tá? Não vamos estar fazendo terapia, não vamos estar propondo soluções fantásticas e milagrosas na vida de ninguém. Nós queremos mergulhar juntos, nos ouvir e ouvir vocês e construirmos alguma luz nesse processo todo. Lançar novas perspectivas, né, de Isso. cuidado. E com essa proposta sobre relacionamentos, também uma perspectiva muito ampla sobre o nosso relacionamento íntimo conosco. Como Sim. nós nos tratamos, como o nosso corpo reage a tudo que vivemos. Afinal, o corpo é a nossa expressão de vida. E dentro desse alicerce que é o nosso corpo, a gente observar quais são as manifestações que o nosso corpo nos coloca para refletir sobre os momentos da vida que estamos ultrapassando, sobre as nossas emoções, porque determinados padrões se repetem e se manifestam em forma de disfunções, de dores crônicas, nessa amplitude do cuidado do corpo, porque tudo que acontece no âmbito emocional, espiritual, ambiental, social, familiar, de trabalho, também atravessa a expressão do nosso corpo. Porque o corpo expressa muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, né? Ele reage àquilo que o nosso psiquismo, né? A nossa consciência, o nosso inconsciente, o pré-consciente, não dão conta de lidar e não dão conta de trabalhar. Então, o corpo explode isso de alguma forma. Transborda, né? Transborda. Né? O primeiro ponto que nós vamos trazer aqui vai ser do eu e o outro. Na perspectiva das terapias, né, holísticas, e quando a gente fala de holismo, a gente fala do todo, né, e por isso nós estamos aqui criando e formamos essa tríade, Sim. né, que é o corpo, mente e espiritualidade. Eu acho que esse é o nosso objetivo maior, porque a gente entende que Claro. é preciso que se veja o ser humano como um ser único, integrado, né? Então, baseado nisso,
eu pensei em trazer dentro dessa perspectiva do você e os seus relacionamentos, você com o outro, dentro desse olhar das energias, das polaridades energéticas, que é o yin e o yang. Pela psicanálise, a psicologia fala do ânimos, né? Do ânima e do ânimos, né? Se você for traduzir nos arquétipos, e aí você traz esse olhar. É, E dentro das terapias holísticas, a gente traz dentro da energia das polaridades, que é o yin e o yang. Então, o quanto que essas energias, e quando a gente fala em yang, não é simplesmente porque o yin é feminino, representa o feminino, e yang representa o masculino. Mas todos nós, enquanto ser, nós temos as duas energias, as duas polaridades, né? E elas precisam estar em equilíbrio. Da mesma forma que a gente busca equilíbrio entre corpo, alma, corpo e o psique, o emocional, essas polaridades precisam também estar em equilíbrio. E aí, tem várias características, né, que definem tanto o yin quanto o yang. No homem, ela se apresenta de uma forma, na mulher, naturalmente, se apresenta de outra forma. E o quanto que é interessante também que essas polaridades, elas estão também relacionadas com os nossos chakras. Quando a gente fala das nossas polaridades enquanto energia, a gente fala também dos nossos chakras como pontos energéticos, né? Ou seja, é o nosso fluxo, é por onde toda a energia do nosso corpo, a gente pode considerar desde a sola dos pés até o topo da cabeça e além disso, mas da correlação que pode se fazer com essas energias yin e yang com os nossos chakras. Um dos chakras importantes na mulher é o chakra sacral ou sexual, que representa o poder, o aham, feminino, o sagrado feminino, e ele está Sim. totalmente relacionado com o chakra da laríngeo, da garganta. E por que isso? A dificuldade da mulher se expressar. A dificuldade da mulher dar voz, e a gente fala muito isso, dar voz à mulher. Desde o nosso primeiro encontro, a gente fala em dar a voz à mulher, né? Que as mulheres muitas vezes não são ouvidas. E muitas vezes elas não são ouvidas não é pelos outros, elas mesmas não conseguem se ouvir, Isso se né? é, manifesta de uma maneira muito importante na perspectiva do corpo, Sim. com as disfunções pélvicas, Uhum. né? As disfunções urinárias, as disfunções de dores, de urgência urinária, né? As Uhum. disfunções relacionadas ao sistema uroginecológico e intestinal. Uhum. Então, a gente faz uma relação muito grande com Sim. essa expressividade feminina, não só de voz, mas o poder criativo, né? E a Sim. expressão do vigor da pelve. Quando a Uhum. gente fala em vigor e potência, é um conjunto com várias valências físicas, Uhum. emocionais e Sim. energéticas que Sim. equilibram e circulam, Uhum. né, Uhum. harmonicamente num É. contexto de bem-estar, né? Porque bem-estar é isso. O que é o Sim. bem-estar, afinal? É esse equilíbrio todo. e uma coisa importante nesse processo todo é o que é esse eu e o que constitui esse outro, né? Uhum. O eu, ele é constituído pela identidade. Como é que essa identidade do sujeito se constrói? Uhum. Até porque ela não acaba de ser construída nunca, Sim. né? Ela Uhum. vai vir desde lá dos primórdios, através de como, quando ela foi concebida, essa criança, como que ela foi gestada, como ela foi nomeada. Esse aí vai ser um jogador de futebol. Todos, Uhum. né? Essa daí vai ser professora. Enfim, Uhum. né? Tudo isso que é designado ali naquele processo, até sobre o gênero daquele ser que ali está sendo gestado, Uhum. já define a identidade dele. E isso vai se dando ao longo da vida. Esse eu, enquanto uma identidade, ele não se coloca em relação ao outro, que pode ser qualquer pessoa, que pode ser um contexto social, um contexto cultural, que se coloque na frente dessa pessoa para definir papéis, padrões, exigências, que é o que a mulher hoje vive, Uhum. né? E Sim. que a mulher vem Sim. sofrendo cada vez mais. Ele pode aparecer por duas vertentes. Ele pode ser tanto aquele que prejudica e inibe e violenta, Uhum. Sim. como ele pode ser aquele que constrói, que ajuda a pessoa a se Uhum. constituir enquanto sujeito. Motiva, Uhum. impulsiona. Exatamente. Então, a mulher contemporânea, nossa, hoje, e quando a gente está aqui falando de relacionamento, nós estamos falando de todas as idades, Sim. né? O Uhum. relacionamento humano é intrínseco à condição de ser humano, Uhum. né?
Ontem eu estava assistindo é muito engraçado, é um seriado, tem muitas críticas sobre ele, que se chama Os Machos Alfa, né? E que Hum. eles resolvem, como são 4 amigos muito machistas, resolvem se desconstruir nesse machismo. E aí está mostrando como que eles se perdem, porque eles já não sabem mais como lidar com a questão da mulher, né? Então, cada um vai por um É. caminho, e ontem um falou que era sologâmico. Hum. E eu comecei a rir e alguém perguntava para ele, mas o que que é sologâmico? Hum. Ué, sou eu comigo. Eu não preciso me relacionar mais com ninguém. Eu me Uhum. relaciono comigo. E eu Uhum. acho que isso é uma coisa engraçada. Torno a dizer, essa série ela merece muita análise, muita crítica, É. né? Mas assim, e justamente por isso eu assisto, porque eu acho divertido algumas coisas. Hum. Mas a sologamia, eu não sei nem se existe essa Uhum. palavra, não, mas que ele traz ali é algo também que a gente precisa aprender E a conviver vivenciar, comigo experimentar, mesmo, né? né? Uhum. E estar comigo É, e isso bastar, né? Então, essa mulher que é exigida de 1000 formas, que tem que unir suas energias contraditórias, Sim. né? Uhum. E buscar quem seja, ela também se vê hoje num papel e numa função que ela não sabe mais por onde que ela vai se conduzir, né? Até por Sim. conta da história da própria busca feminista, né? Ela sai de um lugar de submissão total e ela radicaliza num feminismo extremo, Uhum. e a partir daí ela perde a condição da feminilidade. E quando a Sim. mulher, nos últimos anos, vem buscando reencontrar essa feminilidade sem abrir mão daquilo que ela conquistou, ela Uhum. desloca também o masculino do lugar de como lidar com essa figura feminina, né? Uhum. Mas existem as outras formas de relacionamento, o outro do trabalho, o outro que é o filho, o outro que é a empresa na qual ela se coloca, Sim. né? Enfim, várias coisas aí para a gente discutir nesse primeiro momento, Uhum. né? Falando sobre essas questões das polaridades, assim, e é como que é interessante, quando eu falei, né, o chakra na mulher, chakra sacral, sexual, relacionado ao chakra laríngeo, e no homem é o chakra básico, que é aquele da base do períneo, porque o que que o homem busca? Segurança, né? A sustentação, o suporte, é o provedor, então é a materialidade, vamos dizer assim, que é meio que a função do homem. E aí ele está relacionado a quê? Qual outro chakra? O chakra cardíaco, que é do sentir. Então, assim, é interessante porque a mulher sente através do poder, que é do poder da criação. E o homem, ele vai conectar através do sentir das emoções, Uhum. né? Então, assim, é interessante essa conexão, como que cada um se conecta com essa parte aí que representa os chakras e quanto que a gente vê a dificuldade do homem se conectar com as emoções. Isso a gente já encontra isso. A mulher ela está muito mais aberta a se tratar, a buscar informações, a sair desses ciclos, né? Muitas vezes viciosos, Sim. ciclos abusivos. O homem já tem uma certa dificuldade para lidar com isso. Mas você veja que dentro da questão energética, o quanto ele está conectado, isso quando equilibrado, né? Naturalmente. Isso quando Verdade, todos não é? nós, né, quando estamos Quando é equilibrados. equilibrado, eles se conversam com uma fluidez e aí o homem consegue. E a gente percebe isso. Você vê, um homem que está bem resolvido, que ele é um provedor, que ele está realizado profissionalmente, que ele está num relacionamento bacana, ele consegue se expressar melhor. Ele vive melhor com ele mesmo. Né? Então ele vive melhor com ele mesmo, e naturalmente ele se manifesta na vida dele, seja no trabalho, na família, de uma forma também harmônica. Então, assim, para você perceber como que isso tá, como que isso interfere. E ao passo que, quando o homem está desestimulado, e principalmente com esse papel da mulher hoje, que a mulher tomou este lugar de É, ela precisa se dar conta de tudo, porque ela entrou naquele período, naquele momento de que da busca pela igualdade. Quando ela busca isso, ela percebe que ela tem uma sobrecarga, porque ela não obteve a igualdade, muito pelo contrário, ela se destacou, mas a carga continuou ela acumulou aumentada. Ela funções. acumulou,
né? Ela E com acumulou isso o funções. homem perdeu o papel dele, né? Ele sente perder o papel e a importância. E ali compromete toda a parte da virilidade, da potência, da realização. E ele se coloca sempre num segundo plano, um coadjuvante. Porque o que a gente precisa muito analisar é: existe o eu, existe o outro. Eu preciso desse outro para me constituir enquanto uma fala pedagógica, né? Que eu Aham. preciso desse outro para me constituir enquanto sujeito. Uhum, Mas eu tenho que ter um limite na relação com ele. Porque uhum, as questões relacionais, elas se implicam e complicam porque eu me fundo com esse outro, eu me uhum, misturo e eu me perco nesse Eu não outro. preservo a uhum. minha identidade, né? Sim. Exato. Eu não Uhum, preciso, É. né? O meu idioma pessoal, que é aquilo que me expressa enquanto sujeito, por exemplo, eu hoje estou aqui e sou Luciana, amanhã eu posso estar fazendo spinning na academia e eu continuo sendo Luciana, né? uhum. Então, eu estou em funções diferentes, papéis e locais diferentes, mas eu continuo sendo a mesma. Isso é Sim. o meu idioma pessoal, Uhum, né? Que é uhum, maior que só essa identidade que passa por um processo, apesar de atravessada pelo uhum. inconsciente, ela passa pela consciência. Que aí a gente já está entrando numa perspectiva das feridas aqui, não Uhum. estaríamos? Sim, 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 sim. com E certeza. só para completar um pouquinho o que a Dimara falou também, né? E a gente falando sobre essa harmonia, esse equilíbrio, em algum momento da história, né, da fase de vida, digo Hum, história coletiva e da fase de vida individual, que as mulheres precisam apresentar um uhum, papel de maior potência, de Sim. maior força, mas hum, isso também traz uma leitura muito negativa sim. Uhum, cronicamente ao longo dos anos, porque hoje a uhum, grande dificuldade das mulheres é se tornarem flexíveis, sim. Leve. se tornarem leves, em alguns Sim, momentos até um pouco mais passivas ou sim. pacíficas, É. É. porque criou-se uma rigidez, né? Um comportamento que ele tende até a ser um pouco mais agressivo, agressivo Sim, consigo mesma, sim. né? E Uhum, isso tudo uhum, repercute na história do corpo dessa mulher. uhum. Então, sobre o equilíbrio de todos os Quando chakras, de você todas as falou dos joelhos energias, também, que vem exatamente. as artroses, né? E as As dores dores nas crônicas de joelho, crônicas, né? Assim, exato. por que será que uma Nas pessoa articulações, porque a tem falta essa da rigidez? flexibilidade, Exatamente, né? né? Pessoas com lombalgias É. crônicas, dores muito importantes de joelho, recorrentes, né? Que Uhum, foram em consulta com vários profissionais, mas aquela queixa é remanescente, retorna. Qual é o perfil que essa mulher uhum, apresenta na vida, né? Da inflexibilidade das regras, uma uhum, rigidez imposta por ela mesma, ou por períodos de vida que ela viveu, mas também tem que deixar para trás com muita uhum, fluidez. sim, Então, isso tudo é muito importante. A vida, às vezes, exige certas posturas, sim. mas a gente não precisa se prender a estas posturas se elas nos congelam em padrões de Uhum, sofrimento, dor e angústia que são expressas no corpo. uhum, Aí é que está a questão, né? Muitas vezes não sabemos como sair desse congelamento nessas questões. Por isso, uhum, essa integração que é a nossa proposta É, do Mulheres uhum, Merecem. Porque sim. a estratégia física isoladamente, Uhum, sob uma única perspectiva da vida dessa mulher, ela não é o bastante para entender é, o contexto. sim. Ali você está tratando do sintoma, né? E sim, Que é da quando, reverberação é, física. o E que o se que apresenta ali acontece enquanto atrás sintoma, mas o disso, que tem ali por trás, né? né? Na neurociência de entender É, o qual é a ser humano. raiz que tem por trás Exatamente. daquilo tudo? aí o que tem por trás disso tudo são as feridas, Uhum, né? A forma como cada primeira relação da criança vai se constituindo, né? uhum, Ela deixa marcas, não tem jeito, né? sim, Eu torno a dizer que um ser humano sadio, né? Ele vai, numa relação com um filho, errar, porque a gente erra, não tem jeito, uhum, né? Na relação com o outro, ele vai errar. Mas, normalmente, esse ser humano está buscando acertar, mesmo que ele erre, sim, né? uhum, Então, nós deixamos marcas, sim, nas relações afetivas dos outros.
Uhum. E quanto menor é a criança, como ela é olhada, como ela é recebida, como ela é acolhida, né? Isso mostra como que a gente se relaciona com essa criança e ela vai levar isso para a vidinha dela, Sim. né? Ao longo da vida. Então, normalmente, gente, quem viveu uma rejeição não pede, porque Uhum. tem medo Sim. de ser Rejeitado. jogado de lado. Uhum. Quem foi abandonado agarra como se fosse a única boia Uhum. salva-vida que existe ali na vida dela. Sim. Quem foi humilhado se cala porque não quer se expor, Uhum. né? É, quem foi traído, normalmente, se não se fecha de uma forma Tem medo de se relacionar, radical, né? Também. ela passa a ser uma pessoa extremamente controladora, Sim, Uhum. também. né? E quem foi injustiçado endurece, Uhum. né? Se torna Sim. rígido, né? Se torna inflexível. Inflexível. Sim. E nenhuma dessas coisas é porque a gente escolheu dessa forma, né? É Uhum. porque às vezes era a única forma de poder viver. Sim, e às vezes a gente precisa É. lançar também a reflexão de que essas feridas acontecem de uma forma inconsciente. A Mara pode falar Inconsciente. isso de uma maneira Sim, Sim, muito sim. sim. bacana também, porque a primeira leitura é a óbvia, né? Uhum. A gente quer uma relação direta das coisas, né? Sim. A água entornou porque o copo caiu. É. Nem sempre. Aham. A água pode entornar porque a mesa quebrou primeiro. Sim. Então, é algumas situações inconscientes que vêm lá atrás que a gente não tem nem acesso, Uhum. né? Na Uhum. memória, nem recente e nem na consciência, É é chegam à interessante você tona. falar isso porque realmente a maioria das nossas crenças, né, são inconscientes, Uhum. né? E é por isso que elas se tornam crenças, E algumas porque nem são nossas. e muitas nem são nossas, né? E a gente adquire porque vem dos ancestrais, pela história deles, e de alguma forma a gente recebe aquela informação. Sim. A gente pode receber energeticamente através do DNA, ou seja, quando você entende que tudo é energia, então você permeia todo aquele campo e, portanto, você, hoje a epigenética explica muito bem tudo isso, como você recebe essas informações e por comportamento, pelo ambiente onde você está inserido, você está recebendo aquelas informações ali, e tendo vivido ou não. Ou seja, só de você receber. Então, você imagina um ambiente onde havia muita violência, né? Sim, É, casais com onde havia muita violência, naturalmente esses filhos, o que que eles vão aprender no relacionamento, num ambiente desse? Que relacionamento é algo ruim, casar é algo pavoroso, se amor é isso, então eu prefiro não amar, ou eu prefiro não ser amado, porque você só vê é, conflito. conflitos, desrespeito, desarmonia. Então, o que que essa criança vai ter como uma informação ou como um parâmetro para fazer as suas escolhas? Naturalmente, ela vai se basear naquilo que ela aprendeu. E isso começa lá na infância. Mesmo que ela não tenha vivido tudo isso, se ela vem de uma família onde os familiares sofreram com rejeição, com abandono, com injustiça, porque a gente escuta muito, né, famílias antigamente viverem grandes injustiças, Sim, né, de todos os aspectos, em todas as áreas, principalmente relacionada a dinheiro, né, entre a própria família, você escuta dizer que houve questões envolvendo bens, dinheiro, traições, né? uhum, E aí cresce um ser humano cheio de medos, medo de ter sucesso, medo de crescer na vida, medo de prosperar, porque ele vai pensar o quê? Para que eu quero ganhar? Para eu perder? Para que eu quero ganhar? Para arrumar briga com meus irmãos, com meus tios, sei lá com mais quem? Para uhum, que eu quero ter herança? Para que eu quero ter bens? Bens só vem para, até mesmo dinheiro, só vem para quê? Para discutir, para criar conflito, ou para ter desarmonia, para uhum. ter desunião. Então, muitas vezes a pessoa prefere viver naquele ambiente, naquele ser pequeno, vamos dizer assim, pequeno,
No familiar, né? No que já É, conhece, naquilo do que é o que é, padrão. exato, daquilo que é o padrão, para não ter que buscar algo onde ela vai ter que se expor mais e naturalmente ter que lidar com aquelas questões, com aqueles medos, com aqueles traumas que aquela Uhum. família já viveu. Identificar o conflito. E tem Sim. outras formas também, porque, por exemplo, até vou citar aqui um caso que eu posso falar, porque ele está na minha tese de mestrado e foi autorizado pela pessoa, Uhum. né? Mas, assim mesmo, eu vou resguardar uma série de coisas, mas só para mencionar uma pessoa que a mãe morre no parto, né? E a partir daí, Hum. ele desenvolve uma devoção imensa por Nossa Senhora. Uhum. Mas não se consegue mais se relacionar com nenhuma outra figura de forma afetiva. Não é só em termos de relacionamento amoroso e sexual, não. Uhum. É em termos de qualquer outra forma de relação, Uma Uhum. lealdade, Sim, a né? lealdade, é uma né? É uma lealdade realidade a essa Invisível. figura visível. materna, mas ao mesmo Uhum. tempo, como ele é abandonado nessa coisa primordial, não porque se quis abandoná-lo, mas a mãe morreu no parto, Um Uhum. acidente. né? Uhum. Como arriscar outro vínculo de afeto se ele pode sofrer por falta disso? Exatamente. Outra Então, perda. outra perda. Essas feridas, elas se É. expandem para todas as formas de relacionamentos e Sim. vínculos que temos, Sim. Uhum. Uhum. né? Dessa forma. E com isso, complica, né? Quando as pessoas às vezes falam, "Ah, eu fui adotada." E aí logo você imagina, aquela criança ou aquela pessoa tem ali uma crença pré-existente de De abandono, abandono. porque é Uhum. literalmente um abandono. Uhum. Não importam os motivos que fizeram com que aquela mãe abandonou, aquela família abandonou. Aquela criança já tem essa Já ferida. está Sim. inscrito. Tá ali, a ferida tá ali. E aí, você entender que a partir do abandono ainda tem o não vínculo. Porque é aquilo que a Lu falou, ali não houve vínculo com a mãe, nascimento. Pode Sim. até ter ocorrido ali o nascimento, mas rapidamente foi tirado da presença ali da mãe, do contato. Uhum. Então não criou vínculo. Então, assim, para esse ser humano se criar um vínculo com alguém, igual você falou, de qualquer natureza, não precisa ser só afetivo, um relacionamento. Relacional. Não. Pode ser qualquer pessoa da família. Ela vai ter uma dificuldade de criar um vínculo, Uhum. né? E até quando eu digo vínculo, é vínculo com pessoas e vínculo até com coisas. Sim. É o tal total É, desapego, né? É. É um total desapego. Sobre o aquilo que ficou pertencimento, né? marcado na Sim, infância explode na vida adulta, É. sim. ao longo da vida, né? Uhum, Mas é comum que isso se exploda principalmente nesse momento de uma construção, de uma maturidade na uhum, vida. Isso sim. volta no sujeito, de algum jeito ou de outro, Volta, volta. né? Em algum momento ele se manifesta, Ressoa. né? Ele vai se manifestar. Agora é importante também a gente dizer o seguinte: uma vez que a gente vem para um trabalho desse, como a proposta do ciclo de relacionamentos, né, que nós vamos abordar todos esses temas, são profundos, realmente requer Exato. bastante reflexão. É, muitas vezes você alcança curas, vamos botar cura, eu quero dizer no sentido de trazer consciência, Uhum. né? E uma vez que você traz para consciência, você se cura, você tem a possibilidade de transformar aquilo, Você tem um novo né? posicionamento, né? Uma nova Exato. atitude, né? Você tem como transformar. Então, para que as pessoas entendam que, apesar de ser assuntos e temas que são profundos, Sim. né? Mas que todos nós precisamos trabalhar. Ah, E, sim. e não tem ninguém nessa face da Terra que não tem esse tipo de ferida ou situações que já viveram Ninguém ou ficou vivem. ileso. Eu acho, não tem como. E assim, Porque não tem ninguém pronto, completo, não, construído e perfeito, sim, né? sim. Perfeição não tem, né? Exato. Então, assim, nós estamos ainda em construção, é igual você falou, nós estamos num processo de construção, de evolução. E quanto mais nós estivermos dispostos a olhar para isso, melhor para nós. Melhor para nós, para quem convive com nós e com Sim. quem nós vamos nos relacionar. Porque são seres humanos mais conscientes, mais leves, mais livres, né? Para fazer novas escolhas. E uma grande expansão desse alcance também é a gente não criar uma identidade com aquilo que nos fez sofrer, com aquilo que passou. Sim, Olhar sim, para isso é só para sim. reconhecer
transformar em novas exato. E atitudes de seguir. vigor, Sim. de potência, outras perspectivas de vida, Sim. de relações, de Uhum. Uma das coisas expressão. mais difíceis que tem no processo psicanalítico, eu acho, é a fazer a pessoa aceitar o sofrimento que ela está, aceitar aquilo que está em discordância. Ela fica brigando com aquilo, Uhum. né, para Sim. resolver, em vez de dizer, ok, Eu tenho isso, eu isso reconheço. não está legal, Sim. né? Então vamos lidar com isso agora. Não é porque Uhum. ela o reconhecer, o aceitar, não quer dizer que você tem que se acomodar e ficar naquele Não, é exato, lugar, integrar, exato. é integrar, é não porque dissociar. porque é a própria história. Sim, A minha história não vai mudar. Eu tenho hoje, estou aqui, são 63 anos de história, ela não vai mudar. Mais Sim. os 9 meses de gestação. E outro Sim. dia eu descobri que foram quase 10. Eu É, não saía de jeito nenhum, minha mãe me é. contou. Então, assim, não vai mudar. O que eu já sofri, tá ali, tá escrito. Exatamente. Agora, eu não preciso mais parar minha vida, né? E não viver porque aquilo que eu sofri existiu. Uhum. Não. Aquilo não te define. Eu e posso que bom que tudo revisitar te trouxe até aquilo. aqui. Sim. Eu revisito aquilo, eu sei que aquilo é Uhum. parte de mim e dali eu vou para frente, né? Uhum. Uhum. Mas as pessoas não querem. No mundo atual, não tem tempo para isso, não. É. Né? Não é dessa forma que acontece. É Não porque aceitam, é a né? necessidade de imediatismo, né? É a urgência. E a grande necessidade imposta de uma perfeição que ela é absolutamente irreal. É irreal. É. Na vida, no Instagram, nas mídias, no que Eu, Sim. você quer eu vi a apresentar. chamadinha de um filme outro dia que a pessoa dizia assim, e era uma relação de uma analista, eu acho, com uma pessoa, né? Hum. E ela diz, então é isso que você quer, né? Você quer a perfeição, você quer tudo certo, seguro, tudo maravilhoso. Aí o cara respondia, não, é isso que eu quero. Ela falou assim, mas isso é igual a quem? Quem tem isso? Aí ele foi logo dizendo, os poderosos, os políticos. Ela falou, não, o bebê. Só o bebê que tem condição de ter isso tudo. Ninguém mais tem, Aham. né? Sim. Ninguém mais tem essa condição de ter tudo isso Uhum. dessa forma como você está descrevendo. E é verdade, não existe. Uhum. Uhum. Agora a gente podia entrar no módulo Da da, violência. da violência, dos 5 tipos de violência, que é outro Nossa, tema também bem profundo, né? E denso, vamos dizer assim, porque quando se trata de violência já tem um peso, né? Mas que a gente possa olhar isso também de uma forma mais leve, Bem né? gentil. Bem gentil, exatamente, porque viver essas violências é importante a gente saber o seguinte: quando eu estava até estudando sobre isso, vinha muito a questão do vitimismo, porque ai, junto sim. com a violência vem o vitimismo. Sim, Natural, porque quem sofre a violência, é ela vítima. se torna ali, né? Foi um alvo, ok, é, tem as suas perdas, mas assim, e é natural que você encontre esse vitimismo ali, né? Muito forte. Para que as pessoas, quando você tem essa gentileza, igual você falou, tem essa leveza, você sai desse lugar da vítima, porque a vítima ela faz o quê? Com que você foque ainda mais no problema, que você foque ainda mais naquela dor da Sim, violência, né? sim. Então não é você dizer que aquilo não existiu, não é você ignorar, mas é você poder superar. De que forma você vai superar aquilo? O que Quais são as você precisa fazer, as ferramentas, quais são as ferramentas que você estratégias. pode fazer para superar, Sim, né? sim. E aí cada um vai buscar da sua força, do seu conhecimento, de como fazer para ultrapassar isso. Não é ignorar e não é achar que aquilo não aconteceu. Mas o vitimismo não vai solucionar. Não, porque no vitimismo você fica jogando para o outro. Sim, Em qualquer aspecto, não precisa ser só em casos de violência. sim, Em qualquer situação da vida. Se você uhum, se coloca no lugar do ressentido, onde o outro é todo esse responsável por tudo sim, que te acontece, você se imiscui da sua responsabilidade sobre sua própria vida. sim, Qual é a minha responsabilidade na minha vida? uhum, Qual é a uhum, minha parte nesse contexto para que isso tenha acontecido dessa forma sofrida, desfavorável e sim, violenta para mim, uhum, uhum, né? Agora,
aí existe a questão da vítima mesmo da violência em si. Sim. E quando a gente está falando de violência, nós estamos falando de um aspecto amplo de violência, Uhum. né? Todas as formas de violência que a gente encontra. E muitas vezes essa violência, ela por que não se sai desse lugar? Muitas vezes a mulher não consegue sair, justamente porque ela reativa uma ferida lá atrás, anterior. Sim. Sabe aquele Uhum. ditado, bom com ele, pior sem ele, bom com Exato. ela, pior sem ela, né? Isso aí. Então a pessoa não sai de um lugar de dor que ela conhece, porque aquilo ela conhece. Ela cria uma Uhum. identidade. E É ela, quase que um apego à dor. não, Sim. é porque ela simplesmente não tem medo É. de mudar para outro lugar, Ela porque não olhou para o outro lugar. É. não olha, né? E com isso tem todas essas formas, né? Uhum. Você deve lidar muito com questões de Sim. violência sexual, por exemplo, Sim, sim. né? A Não somente violência, a sexual, mas a violência moral, né? A violência relacional, dos relacionamentos abusivos, e isso sim, inclui família, isso inclui Uhum. amigos, isso inclui o ambiente de É. trabalho, porque a gente volta logo no começo, quando a Dimara falou sobre o equilíbrio dos chakras, o Uhum. laríngeo, né? A Uhum. falta de voz que a pessoa tem de se expressar, Uhum. de simplesmente colocar-se num lugar, Uhum. né, de pertencimento, de voz, Sim. de escolha, de ponto Uhum. de vista. Então, tudo isso é muito grandioso Uhum. quando a gente precisa apresentar os traumas que o corpo traz nessa leitura, especialmente sob a perspectiva da fisioterapia pélvica, que aí a gente vai encontrar muitas histórias de mulheres que foram abusadas de abusadas, né? diferentes maneiras e com traumas realmente no sistema uroginecológico, sexual, intestinal, e as repercussões são crônicas, e a gente precisa falar sobre isso na Sim. sociedade hoje, porque a reintegração do corpo é a reabilitação plena também. Uhum. E nessa questão do corpo, uma vez eu entrei numa loja aqui, chique aqui de Juiz de Fora, Hum. e tem alguns anos, tem mais de 10 anos, e se eu sempre fui mais gordinha, mas eu estava muito gorda, né? Tinha acabado de passar por todo um processo mais complicado de vida, e eu entrei porque eu queria passar o tempo, eu não sabia o que que eu ia. Entrei, tô lá mexendo nas coisas, a vendedora chegou para mim e falou assim: aqui não tem roupa da sua numeração. Aquilo foi uma coisa tão agressiva que eu quase comecei. Eu saí da loja porque eu comecei a chorar, Uhum. né? Porque ela não sabe o que estava acontecendo comigo. Sim, Ela não sabe o que que eu estava passando ali, né? E ela Uhum. podia chegar de mil outras formas. Ok, a loja não tinha mesmo numeração para mim, Uhum. mas a questão não era essa, era a forma como ela me violentou ali naquele certamente. contexto. Acabou que quando eu cheguei em casa, minha filha ficou com raiva, ligou, passou e-mail, ligou, fez uma confusão danada. O negócio chegou em São Paulo, na gerência da loja, lá, e por coincidência, um dia minha irmã, logo naquela semana, entrou na mesma loja e estava tendo uma reunião sobre esse Uhum. assunto que era eu. E aí uma pessoa na reunião duvidou, alguma coisa assim, eu não me lembro direito, e a minha irmã falou: não, isso aconteceu sim, porque foi com a minha irmã. É. Né? Uhum. Então, as violências se expressam de inúmeras maneiras Sim. que a Uhum. gente às vezes nem vê. Certamente. E às vezes a gente se acostuma com ela porque nem percebe. A Né? gente, eu acho que é o mais comum. A gente vai se normalizando. Normaliza, A gente vai normalizando, achando que. E assim são nos relacionamentos. Porque quando você está num relacionamento abusivo, o que, que normalmente as abusadas são as mulheres, mas hoje em dia eles estão mudando Está também, tá? assim. Tem muitos homens sendo abusados, né? É, A gente não pode só falar que são só as mulheres, não. Apesar de ser mulheres merecem, a gente precisa também olhar para a questão dos homens, que eles também estão sofrendo bastante abuso de todas as naturezas. Mas o quanto que essas mulheres, né, dentro de casa, elas sempre acreditam que
ele vai mudar. Hoje é só porque está nervoso, né? É. Só agiu assim porque está passando por um momento, sei lá, teve algum desapontamento, alguma decepção, mas ele vai melhorar. Ele não é assim. Então, assim, cria uma expectativa Muito grande. do que aquilo ali não é uma realidade, uma verdade. E aí o que que acontece? Aquilo que eu falei anteriormente. Se você vem de um processo, de uma família que também tem relacionamentos abusivos, aquilo é normal. Uhum. Aí se você vai para dentro da tua casa, se você conversa com uma prima, com uma tia, com a avó, com a mãe, todas vão falar assim, mas é assim mesmo, minha Você filha. fica tolerante a isso. Mas é assim mesmo, você não vê o fulano, ciclano, beltrano, quando bebe um pouquinho é assim mesmo, perde a linha. Quando bebe um pouquinho, fica mais impaciente, fica Mais agressivo, agressivo. né? Mas é assim mesmo, é só quando bebe. Aí no dia seguinte porque tá de ressaca, né? Então assim, aí você começa a perceber e aí você veja que o abuso não é só com a mulher em si, os filhos, né? E dentro do contexto familiar, tem Sim. sempre ali um rompante, tem sempre alguma coisa, e a mulher sempre vê aquilo como o quê? Ah, não, é porque é homem, ah, porque tá nervoso, ah, porque não vendeu o tanto que tinha que vender no mês. Tem sempre uma justificativa. Sim. A mulher fica buscando justificativa para aquilo. E Porque talvez a ela não consegue dificuldade. sair. Exato, porque ela não Ela não consegue consegue. sair. Aham. E hoje a gente lida também com outras formas que eu queria trazer aqui, que uma é o gaslighting, né? Gaslighting. Sim. Que está aí, então, Sim. que é a violência silenciosa. Fazer Uhum. com que a pessoa desacredite, tentar fazer com que ela ache que ela está ensandecida, Sim. Uhum. né? Sem o seu Uhum. juízo moral. É uma Sim. invalidação absoluta do outro, né? Sim. E Uhum. tem aí também a questão da violência digital Sim. e Uhum. social, que a gente Sim. também se depara com ela de uma forma muito, muito forte, Uhum. né? Que também passa por esse caminho dessa violência silenciosa, Uhum. né? Essa do digital é muito comum, né? As pessoas estão completamente sem paciência, sem tolerância, né? E buscando E, performance do mundo que nem é exato, delas, que nem exatamente. existe, e que é Faz uma montagem comentários assim toda. que você não sabe nem por que foi Sim, comentado, mas enfim, se você está se expondo, é aquilo que a gente fala, se você está colocando sua cara, né, para o mundo, então é Vai como se o gerar mundo reação. tivesse o direito de dizer também o que ele pensa, o que ele acha. Então, assim, hoje eu percebo que, por isso que eu falo tanto do não julgamento, né? E da forma e estrutura, o Access traz muito isso, o não certo e errado, não julgamento, não ponto fixo, é exatamente você sair desse contexto, que a gente pode dizer da Matrix ou da normalidade, de que ninguém tem que nada. sim. A verdade é essa, Aham. ninguém tem que nada. Você pode se expor, você pode falar, lógico, com as devidas, né, respeitando também, você não As vai colocar nada. interações. Não tem agressividade, né? Você tem um canal que você quer expor o É. seu pensamento e você tem todo o direito disso. Agora esteja aberto também para receber aquilo que as pessoas Críticas, pensam e que está pensamentos tudo bem. diferentes dos Mas aí que seus. tá, quando você está consciente daquilo que você está fazendo, daquilo que Sim, você pensa, o que vem do externo não te afeta sim. e não te É o atinge. alinhamento da verdade. E aí, por que que tantas pessoas às vezes ficam incomodadas? Ah, Sim. eu botei uma postagem, fulano comentou, outro comentou, não sei. Eu estava até vendo, Débora Seco, que teve agora um desfile. Hum. Quantas pessoas falaram da imagem da Débora Seco agora? Por conta desse desfile que ela fez, parece que viram que o rosto dela está muito enrugado, que ela está muito magra e tal, mas milhares de Como ataques. se ela não tivesse o direito de estar assim também, né? Exato. O outro foi o Zeca Camargo, que estava lá sentado, lá despojado numa cadeira, dando uma entrevista, bombardeou mais de 700 posts que colocaram atacando a performance dele, que como ele deixou chegar naquele ponto, como que ele está tão descuidado, tão obeso, como assim? Mas aí é que está essa exigência hoje da beleza, da juventude, né? Uhum, Dos padrões e dos moldes que o contexto sociocultural traz e fornece sim, como a única possibilidade possível de felicidade. Exatamente, de uhum, ser feliz assim. sim, sim. Exatamente.
Porque se for para qualquer mídia social, gente, É, ninguém fala de tristeza, né? Não, é, não. exatamente. Tá todo É, mundo lindo, maravilhoso, realizado, Mas é cada vez É. maior o né? afastamento da autenticidade Cada Sim. da exato. pessoa com a Sim. sua realização. E eu entendo que quanto mais distante você vai ficando de si, Uhum. é mais longo o caminho de volta para si. Sim. E o Sim, é Também mais acredito. difícil, corpo, né? né? O seu É, corpo, eu volto é. sempre a falar sobre a questão do corpo, porque é a parte do meu saber profissional, né? Meu foco de estudo e de ciência. O corpo vai expressar isso em Vai. várias maneiras, em várias Uhum. disfunções, em várias patologias, com uma Sim. bagagem crônica cada vez mais pesada. Então, às Sim. vezes, quando você para e se desconecta de uma realidade que ela nem existiu, na verdade, você projetou, Uhum. ela dói de a gente olhar e revisitar essas feridas, Uhum. né? Revisitar um espelho sem maquiagem, Uhum. revisitar um, um estilo mais, como eu Uhum. posso te falar, de mais despojado de ser, mas tão original que é a sua essência. E as pessoas Uhum. estão perdendo essa flexibilidade dessa autoaceitação, né? E na Sim. medida que se expõem também de forma exagerada, porque tem pessoas que se expõem de uma forma, sei lá, né? Só o lado bom da vida, mas expõem de forma absurda, né? Ela abre espaço para essas relações, essas questões de invasão, né? Uhum. Mas acho que tem um lado também nisso que é assim, como que os valores não estão sendo aqui, estou falando de valores morais, não estou Uhum. falando de moralismo. Uhum. Moralismo é uma coisa, é lida com preconceito. Sim. Valor Uhum. moral, não. São as grandes verdades que a gente tem, né? E uma delas é o respeito. Onde é que o Uhum. respeito pelo outro se perdeu? Sim. Né? Eu acho Uhum. que isso, no que se refere à questão do social, cultural, o que eu vivi nessa loja foi uma violência social, Sim. porque existia um Certamente. padrão, Uhum. né, de beleza, a loja só vai até o tamanho tal, e a Uhum. partir disso, né, eu fui chutada de dentro da loja. Uhum. Não, porque ela podia dizer, não, você quer ver alguma coisa para alguém? Não sei o quê. Não, eu só queria encher minha cabeça com qualquer coisa que não fosse o que eu estava vivendo naquele momento. Então Uhum. é muito complicado. E tem aí, gente, a autoviolência, Sim. que a gente não pode deixar de Uhum. falar antes de passar para o último Sim. ponto. Ela acontece quando eu me torno agressora de mim mesma, Uhum. né? Sim. Quando eu não me respeito, quando eu me cobro, quando eu me culpabilizo. E Sim. chega a extremos de automutilação. A pessoa, ela num ato de desespero, ela quer que o outro olhe para ela e ela vai se mutilando, ela Sim. toma Sim. medidas mais extremas. Uhum. Então, esse abandono de si é uma autoviolência, Uhum. É né? essa palavra que eu ia usar, é abandono. Autoabandono, É, né? É um autoabandono. É a pessoa sentir que é como se ela não tivesse mesmo valor, utilidade. E não só isso, né? Validação, e não só isso. é. É a necessidade de, é aquilo que você falou, necessidade de ser vista. Da validação externa, né? Da É, aprovação necessidade de ser externa. vista. E aí a gente volta lá nas feridas emocionais, onde tudo começou, na infância. Porque é Por esse quem é que outro, você não foi vista lá na tua infância? exato, porque é na relação com Sim, o outro que eu me constituo sujeito. sim. É ali onde Então, tudo passa a começou. vida inteira querendo Consertar Sim. aquilo. consertar Uhum. aquilo. Ou Por isso entender. que todas as vezes a gente volta, né? Eu vejo muito isso nos atendimentos, apesar de que a gente, mesmo trabalhando com energia, e sempre ainda com energia, é preciso que você olhe para a questão mais profunda, a raiz, da onde é que vem aquilo. É, eu sempre percebo, normalmente isso volta na infância. Uhum. Se não volta na infância, isso vem de uma carga ou de um processo vivido pela família. Então, assim, sempre é preciso se investigar lá atrás. A história está lá atrás, né? A questão, o problema, o nome que quiser atribuir, está lá atrás.
Tem muitas pessoas que às vezes falam, poxa, mas eu não quero mais falar da minha mãe, mas eu não quero mais falar do meu pai, mas eu não quero mais falar da minha família. Não tem jeito. A sua história começou ali. É. Não tem como não Sim, voltar tem ali. que integrar. É Tem que preciso, integrar, você tem que tem que trazer para integrar. perto. E aí, assim, eu vejo muito isso dentro do sistema das constelações, do movimento sistêmico, que muitos não querem aceitar, né? Não querem honrar pai e mãe. A gente fala muito em honrar pai e mãe. E muitas pessoas falam assim, eu tenho que honrar meu pai. Nossa, mas foi um estrupício na minha vida. Nossa, eu nem tive mãe presente. Como que eu vou honrar minha mãe? Sim. Não tem como. Eles te deram a vida, Uhum. né? Se você não considera nada, minimamente, nós estamos aqui por conta de um pai e de uma mãe, tá? Eles tenham sido bons ou não, presentes ou não, foram eles que nos concederam a vida. Então, se você não concorda com isso, se você não aceita isso, você vai ficar o tempo todo patinando, batendo cabeça numa história de que querendo ser recompensada, querendo ser vista, querendo por um olhar de que você nunca vai encontrar. Então, ou você olha para isso e concorda com isso da forma que foi. Bert, né, que é o criador das constelações, ele fala muito isso. Ou você concorda, ou você vai brigar a vida inteira. E é isso. E ao Por... concordar, você integra, Integra. aceita, separa aquilo que é seu, o que te pertence, aquilo que não te Sim. pertence. E o honrar vem disso, é de você aceitar tudo foi como teve que ser. E ponto. E a E distinção ponto. sobre E lealdade, que ponto. as pessoas confundem. Você não precisa ser leal à dor, aos padrões, àquele estilo de Sim, vida. sim, sim. Você pode se sentir pertencente, né? Sim, Parte com uma daquilo. outra história. Exato, né? E porque numa família não tem só histórias ruins, né? Existem também questões legais. Por mais Claro. disfuncionais que seja uma família, tem sempre coisas, tem valor. Sim, Toda família tem seu valor, Tem. né? Então é importante olhar para isso também. E tem muitas pessoas. Independente da forma como essa família é constituída. Porque hoje tem Exato. 1000 formas e De estruturas constituição familiares, de familiar. constituição familiar, né? Sim, não importa, mas toda a família tem É. o seu valor, tem as suas raízes, tem a sua história, e é para isso que a gente pode olhar. Sim. E aí olhar com um olhar de gentileza, de generosidade, Grandes amplitudes. sim, É. e de ter a consciência de que aquilo foi do jeito que teve que ser, e agora eu posso fazer, daqui para frente posso fazer diferente. É aquilo, você não tem que se identificar com Uhum. aquela dor, ser leal àquela situação, aquele padrão, Perpetuar isso. perpetuar, mas você pode fazer diferente, Certamente. criar uma história diferente daquilo. Mas é aquilo, nós falamos do vitimismo, né? Principalmente na questão da violência. E o vitimismo muitas vezes vem para isso, De colocar para diante da para você situação. estar num lugar que alguém precisa se responsabilizar, Sim. alguém precisa olhar para mim, eu tenho que apontar para alguém. Quem é que vai pagar a conta? Não- Quando na realidade eu tenho que começar por responsabilizar a mim. Exato. Eu tenho parte em tudo que acontece comigo. Sim. É claro que a outra pessoa envolvida também tem, né? Sim. Mas eu tenho parte naquilo. Porque se Uhum. a forma como eu me relaciono com a outra pessoa é que vai possibilitar uma série de outras coisas que se desenrolam a partir Sim. dali. Sim. Sim. Por isso que eu acho interessante, hoje eu estava pensando sobre isso, né? Esse reencontro, que aí já é o quarto quarto módulo, módulo. né? Com a Sim. gente, comigo comigo mesma. Na realidade, é um grande ato revolucionário. Ah, não tenha dúvida. É o melhor deles, Sabe? É um inclusive. grande ato revolucionário, É porque, você romper. É quando eu falei, vamos aprender, vamos entender como romper. E porque é é um grande isso. desafio Você no mundo precisa de hoje. romper. Aham. No mundo atual, isso é uma coisa assim dificílima, porque É. as nossas amarras de contexto, né, Sim, sim, que tem aí no universo, elas são inúmeras. E sim, com isso, nós vamos vivendo numa automatização constante, né? E deixamos de nos conectar. Então, a grande pergunta é: onde é que foi que eu me perdi de mim? Uhum. Que caminho que eu uhum, tenho que fazer de volta para mim? Para localizar isso, né? sim, Para conseguir, num outro momento, nomear quem que eu sou. E só é sim, possível a partir do instante em que eu me reencontro com as minhas questões corporais, com as sim, minhas questões
dos meus traumas ou das minhas feridas Sim, e sou capaz de reconhecer e nomear. sim. Aí eu tenho caminho para uma elaboração. Aí eu tenho um caminho para atravessar, fazer uma travessia, né? De um ponto para o Ao outro. outro. Aí eu consigo fazer uma construção. Se eu não fizer esse reconhecimento, essa nomeação, não tem jeito. E o outro ponto é sustentar o meu desejo. Sim. Né? Sustentar o desejo, não é aquele negócio de bater o pezinho, dizer eu quero, eu quero, eu quero, É, eu quero, igual criança, não é isso. Mas é se perguntar o que eu desejo da vida, o que eu uhum, procuro, o que me move, o que me nutre, né? Como que isso me sustenta. Sustentar decisões de mudança, E, né? De ao sair mesmo do tempo, lugar. reconhecer no que eu sou frágil, o que eu sou boa em fazer, mas o que eu sou a tragédia nacional fazendo. E tá uhum, tudo bem, Sim. né? Porque é natural eu ter as minhas qualidades, eu ter os meus defeitos. Isso é inerente a qualquer ser humano, uhum. né? Esse último encontro, ele vai propor muitas surpresas, É, inclusive É, pela nossa experiência, né? é, Nós três, do Mulheres Merecem, que criamos esse projeto, porque individualmente cada uma de nós passou pelas sim. etapas de consciência de várias situações de vida. Nós nos conhecemos o trabalho umas das Uhum, outras, e sim. através disso a gente está propondo a coletividade, porque nessas narrativas, as nossas próprias, que nós já, né, fizemos em outros encontros anteriores, muitas mulheres se identificam também. E a força desse encontro coletivo é uma potência muito grande para novos Uhum, olhares, novos cuidados, novas perspectivas, novos encontros, reencontros e o reencontro consigo sim. mesma. por- Nessa perspectiva do holismo, né, do holístico, nesse módulo é quando eu sugiro exatamente isso, é a reconexão com a essência, com a essência. né? Que a gente fala de sagrado feminino, Sim, poder do sagrado feminino. Porque hoje se fala muito nisso tudo, do sagrado feminino, ritual de sagrado feminino, e tudo fica, parece que tudo fica muito abstrato e ao mesmo tempo uma coisa que para algumas Perdida, pessoas, né? Não hã? muito faz sentido, distante, fica né? É, parecendo sem sentido, isso, né? sem sentido. Então, acho que talvez nesse olhar, nas três vertentes, né, como a Lu já falou aqui, o olhar pela psicanálise, olhar pela fisioterapia, ou seja, o corpo, mente e a espiritualidade, talvez isso tudo faça sentido, né? Sim, E você resgatando o quê? A partir do momento que você olha para tudo isso, integrou ou ressignificou, não importa o que vai ser feito com isso, mas é você criar um espaço para você. Tá, É. agora eu vou criar um espaço para mim. Onde eu vou me incluir aqui, né? E aí começar a se desenvolver, como você falou, ninguém está pronto. Então, se até então está sendo construído, esse ser está sendo construído, talvez chegou agora o momento das mulheres se olharem e começar o quê? A recomeçar, a se reconstruir. Porque se em algum momento elas se abandonaram, Aí está não na dá, hora de tá na se hora de se ver. Está na hora de se olhar. É uma oportunidade para se olhar e começar essa reconstrução. Foi muito bom estar aqui, né, nesse podcast. É sempre uma experiência divertida, enriquecedora, né, para mim, e até de desconstrução de muita coisa, né, aqui, Sim. e trocar tantas coisas importantes que a gente acredita e que a gente defende. A partir disso, eu convido e espero todas vocês que quiserem estar aqui conosco. Vai ser de muita honra poder recebê-las nesse nosso mergulho no Mulheres Merecem o Ciclo de Relacionamento. Espero ver vocês, tá? Até lá!